crianças! Olha a tia Nídia aqui novamente e hoje nós temos uma linda história para contar. Um livro, uma história que está escrita aqui no livro de Papai do Céu. O livro que contém histórias verdadeiras. Aprenderam? A Bíblia, o livro de Papai do Céu. Muito bem, mas antes nós vamos fazer uma coisa mais importante. Já sabe o que é? Sim, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar. Então vamos fechar os nossos olhinhos, juntar as nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia em que estamos para aprender a tua palavra, Papai do Céu. Mais uma historinha verdadeira. Papai do Céu, fica conosco e nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E hoje, o título da nossa lição, que está aqui no livro de Papai do Céu, é O Bom Samaritano, que se encontra no livro de Papai do Céu, Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Mas antes, vamos ler o nosso versículo do dia para a gente guardar na mente, que Papai do Céu ensinou para a gente aprender e praticar, tá bom? Vamos ler aqui em Lucas 10, versículo 27. Vamos ler aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Papai do Céu nos ensinou isso, né? Tá escrito no livro de Papai do Céu, para a gente amar a Papai do Céu acima de todas as coisas, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a gente gostaria de ser tratado e amado, devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aquelas pessoas que nos rodeiam e que passam pela nossa vida. Então, todas as pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam falar conosco, devemos amar, né? Muito bem. Então, vamos agora falar da nossa historinha de hoje. Então, a nossa história, como eu já disse, se encontra no livro de Lucas, do Bom Samaritano. E por que essa história do Bom Samaritano? Assim, certo dia Jesus estava junto, né, junto com os sacerdotes, os doutores da lei, e ele estava ensinando ao povo. E um sacerdote, um homem da lei, aí se levantou e perguntou para Jesus: Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus sabia do coração dele, eles estavam tramando contra Jesus, tentando fazer com que Jesus errasse em alguma coisa. Mas Jesus conhecia cada pensamento e falou para ele, perguntou, o que está escrito na lei? Ele falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou para ele, disseste bem, respondeste bem. Então o homem da lei ficou todo cheio, né? Acertei. Poxa, Jesus me elogiou. Mas ele não sabia o que estava por vir. Aí ele tornou a perguntar para Jesus. Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus falou assim, começou a contar a história. Aí falou assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, para a cidade de Jericó. E olha como ele ia feliz. Ia feliz caminhando. Naquele tempo, criança, não tinha ônibus, não tinha táxi, só tinha cavalo. Mas aquele homem não tinha nenhum cavalo, ele foi andando a pé, né? E ele desceu pela essa cidade, todo feliz. E quando ele chegou no caminho, criança, ele não sabia que era perigoso, naquele tempo era muito perigoso. Os caminhos eram desertos. Então aquele homem ia feliz. Mas de repente surgiram ladrões
assaltantes e assaltaram aquele homem. Olha, tomaram tudo que ele tinha e ainda bateram nele, bateram bastante. E aí esse homem ficou muito machucado e ficou caído à beira do caminho. Mas aí, criança, ele estava lá precisando de ajuda. Olha só quem vem passando. Ia passando por ali um sacerdote. O sacerdote ia apressado. Ele ia, né, certamente ele ia ao templo. Naquele tempo era templo, que é o mesmo que igreja, né? O mesmo que igreja. Então ele olhou só de cantinho de olho e passou bem tranquilo, fingindo que não estava vendo aquele homem. Ele não quis ajudar aquele homem, porque ele não conhecia aquele homem e ele estava apressado, ele queria era louvar a Deus. E criança, será que ele estava louvando a Deus fazendo isso? Vamos ver mais adiante. De repente, criança, apareceu um levita. Levita era aquele que ajudava o sacerdote na igreja, né, no templo, ajudava o sacerdote, ele louvava o Senhor e ele ia distraído, certamente ele estava lendo a pauta do dia, né? O que é que ele ia ter que fazer na igreja, a música que ele ia cantar, tudo que ele ia fazer. Ele estava observando e só olhou de cantinho de olho, viu aquele homem ali caído, que a gente está vendo aqui só os pés daquele homem, né? Porque o levita se desviou dele. Então o levita se desviou. E certamente ele pensou, né? A Bíblia não conta, mas certamente ele pensou: eu já estou indo para a igreja, eu não vou parar. Eu nem conheço esse homem, como é que eu vou parar para ajudar? Vai sujar minha roupa de sangue e também pode ser que os ladrões reapareçam. E aí vai ser eu caído também. Aí ele ficou com medo e ele fingiu que não conheceu aquele homem, também passou, igual o sacerdote. Não ajudou aquele homem. E aquele homem estava lá caído, muito machucado, mas só que de repente se ouviu passos, passos, e apareceu um viajante. Olha o animal dele, com a carga, e aquele homem era samaritano, ele vinha de Samaria, ele vinha de Samaria, ele era samaritano, e samaritano era um povo que os judeus não se davam com eles, né? Eles viviam brigando, um se achava melhor do que o outro, um achava que o outro não merecia, né? Não merecia ser bem tratado, mas só que esse samaritano aqui, ele era diferente. Ele tinha o amor de Deus no coração. E ele viu aquele homem caído, ele parou e deitou azeite nas feridas daquele homem, deu vinho, passou vinho, e depois ele ajudou aquele homem a se levantar, colocou ele no burrinho dele, ó, e levou para uma, assim, naquele tempo chamava estalagem, mas a gente sabe que é tipo um hotel, sabe? Uma pensão, um hotel, onde a pessoa passa a noite, os viajantes passam a noite. E ele chegou lá no hotel, ele cuidou daquele homem e falou para o dono do hotel, né? Daquela da estalagem, chamava estalagem naquele tempo. E ele falou assim, ó, quando ele levantou de manhã, ele falou pro dono da estalagem. Ele deu 2 dinheiros para o homem. Esse dinheiro, essas moedinhas, valiam muito. Era 2 denários. Naquela época, o dinheiro chamava denários. E valia muito. Ele deu para aquele homem, o dono da estalagem, da hospedaria, né? O hotel, e falou para ele: olha, cuide bem dele, faça tudo o que puder por ele para ele ficar bom. E caso o dinheiro não dê, se o senhor gastar mais, quando eu voltar de viagem, eu vou passar por aqui e te pago o que o senhor gastou. E esse homem ficou lá na estalagem, o homem que foi machucado, e o viajante foi para a sua viagem, seguiu em frente. E agora Jesus, essa historinha quem estava contando foi Jesus, contando para o doutor da lei, para que ele entendesse, né, para ele que entendesse o que Jesus queria falar através dessa história, porque Jesus falava muito através de história. Então, ele ensinou para aquele homem, ele falou assim, perguntou para aquele homem: quem você acha que foi o próximo daquele homem que estava caído? Quem fez o bem para aquele homem? Ele falou: foi o samaritano. Quer dizer, não tinha sido
ninguém igual a ele, nem igual ao levita, mas foi um samaritano, uma pessoa que era considerada inimigo do povo judeu. Na época aquele homem era judeu, ele descia de Jerusalém para Jericó. Então, criança, aquele homem, ele aprendeu uma grande lição, porque Jesus falou para ele, quando ele respondeu, foi o samaritano, ele respondeu, pois é, você vai e faça o mesmo. Sabe o que Jesus quis ensinar? Que eles precisavam não só aprender a palavra, não só falar, mas ele precisava agir, como aquele bom samaritano. Então, Jesus nos ensina, criança, com essa história, que nós devemos ser bom para todos, amar todas as pessoas, até os nossos inimigos, porque Jesus sempre ensinou para a gente amar até aqueles que nos odeiam, que nos faz mal. Então, devemos ajudar o nosso próximo. Próximo é todas as pessoas que precisam da nossa ajuda. Não é só aquele que está na igreja junto com a gente, não é só da nossa família, mas todas as pessoas precisam de ajuda e a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Isso é amor ao próximo e amor ao Papai do Céu, porque Papai do Céu, ele quer que a gente ame a cada um, assim como ele nos amou. Tá bom, criança? Então, nós aprendemos hoje que devemos amar as pessoas, assim como Jesus nos ama. Jesus ama a todos. Né? Aquele sacerdote, ele não conhecia aquele homem, não ajudou. Mas o samaritano, ele ajudou, mesmo sem conhecer. Mesmo sendo inimigo, ele ajudou. Então, criança, aprendemos que devemos amar uns aos outros, tá bom? Então, vamos agradecer a Papai do Céu por mais essa linda lição. E até a próxima aula, tá bom? Vamos orar? Papai do Céu, muito obrigado por essa linda história, que foi o próprio Jesus que nos contou, que nos ensina a amar, nos ajuda, Papai do Céu, a amar todas as pessoas, a fazer sempre o bem. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Tchau, até a próxima aula, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.